Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Mestre Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida, e ao nosso Rei Jesus, toda honra e toda glória. Eu sou o diácono Gleice Oliveira. Estaremos compartilhando o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 8, o versículo 25, que nos diz assim: E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Glória a Deus. Um texto muito rico da palavra de Deus, um texto em que marca mais um dos milagres do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta para você no dia de hoje é: você já passou por uma situação tão complicada que lhe faltou a fé? Você já passou por uma luta tão grande que a sua fé esgotou-se? Ou será se você ainda está passando por uma dificuldade tão terrível que a sua fé já não se vê? Geralmente, quando somos surpreendidos por luta em nossa vida, nós recorremos à nossa força física para ver se contornamos a situação. Quando é um problema que a força não resolve, nós apelamos para a nossa habilidade. Quando a nossa habilidade não dá jeito, então nós recorremos às nossas finanças, aos nossos recursos financeiros. Quando o nosso recurso financeiro não é o suficiente, nós recorremos à nossa influência junto aos amigos. E quando nada disso dá jeito, quando tudo que pensamos e tentamos não é o suficiente ou o bastante para a luta que estamos passando, então chega o ponto em que a nossa fé começa a minar. Chega o ponto em que a nossa fé começa a diminuir, porque não estamos encontrando saída ou solução em meios em que nós, como homem ou como mulheres, acreditamos que podemos fazer. Mas o que fazer quando a luta que passarmos é superior a tudo que conhecemos ou podemos fazer? Como agir nessa situação? Qual o segredo para vencer uma luta deste tamanho? O texto sagrado que lemos retrata uma dessas situações. Os discípulos de Jesus estavam fazendo o que eles eram acostumados a fazer. Os discípulos estavam atravessando o lago da Galileia, um lago também chamado de mar devido à sua grande extensão, se bem que a sua largura não dá 15 quilômetros. Mas era um mar ou lago onde os discípulos de Jesus, em sua maioria, eram acostumados a tomar banho, eram acostumados a pescar, eram acostumados a atravessar o mar da Galileia ou o grande lago da Galileia. Era praticamente a segunda casa dos pescadores que eram discípulos de Jesus. Mas dessa vez, em que eles estavam atravessando, foi diferente. Desta vez, eles não estavam só, eles estavam com o Mestre Jesus. Jesus ainda estava no barco deles. E nos diz o texto, do versículo 22 ao 25 que nós lemos, que quando Jesus, em um certo dia, adentra no barco juntamente com eles, Jesus vai diretamente dormir.
Jesus estava descansando devido às suas longas caminhadas, devido aos seus longos discursos. Ele, como homem, também sentia-se cansado, fadigado pelas caminhadas, pelas várias horas falando, empregando energia em prol do reino de Deus. E nos diz o texto que o lago onde os discípulos praticamente foram criados, de repente, do nada, foi atingido por uma violenta tempestade. Uma tempestade que agitou as águas, um vento desconhecido e furioso que amedrontou os discípulos experientes no mar. Os discípulos de Cristo, vendo o que estava trazendo aquele grande reboliço ao mar, vendo o vento forte e as águas que praticamente queriam cobrir o barco, eles temeram. E apesar desses discípulos, como já ter dito anteriormente, apesar deles terem experiência no mar, apesar deles saberem nadar e não ser a primeira vez que eles enfrentavam um mar bravio, dessa vez foi diferente. Dessa vez a fé deles que chegariam ao outro lado com vida acabou. A fé deles que conseguiriam vencer aquela tempestade sumiu. A fé deles que atravessariam um problema tinha dado lugar ao medo. Eles estavam com medo, eles estavam apavorados. O que fazer então para vencer esta luta? O que fazer então para superar esta grande aflição que estava sobre eles? A verdade, queridos e amados, a primeira lição que aprendemos nesse texto é que eles lembraram que não estavam só. Os discípulos lembraram que não estavam só. Durante boa parte da tempestade, os discípulos sofreram e Jesus dormia tranquilo. Eles esgotaram suas ideias de como atravessariam para o outro lado aquela tempestade. Perderam a fé que conseguiriam atravessar com vida. E Jesus dormia. Então, quando eles achavam que não tinha mais jeito, quando eles acreditavam que tudo estava perdido, quando sua fé já quase não existia, eles lembraram que podiam contar com Jesus. Eles lembraram que não estavam só. Lembraram que o poderoso Jesus estava, mas eles no barco. Oh, glória! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Como é bom saber que não estamos só. Como é bom saber que podemos contar com o auxílio do Senhor Jesus. Como é bom saber que podemos chamar, clamar, acordar o Mestre e pedir socorro. Oh, glória! Se a sua luta está desse jeito, lembre-se, você não está só. Lembre-se, você pode, você deve clamar a Jesus. A segunda coisa bela, a segunda lição importante desse texto é que eles pediram socorro ao Mestre. Como é bom poder pedir socorro ao Mestre Jesus. Os discípulos esgotados fisicamente, com a fé lá embaixo, apavorados e cheios de medo, primeiro lembraram que não estavam só e depois pediram socorro ao Mestre. Eles acordaram o Mestre Jesus e pediram socorro. Jesus, acordando, do nada, rapidamente, repreendeu o vento, a fúria das águas, e tudo ficou calmo. Glória a Deus. Antes de Jesus ser acordado, antes de Jesus ser despertado, tudo estava contrário. O cenário era o mais caótico possível, irreversível, não tinha como chegar do outro lado.
Mas quando eles pediram socorro ao Mestre Jesus, Jesus acalma o mar, Jesus acalma o vento, as águas ficam tranquilas. Oh, glória! Como é bom poder pedir socorro ao Mestre Jesus. Salmo 124, versículo 8 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Salmo 34, 19 vai dizer: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Independente da adversidade ou da luta que você esteja passando no dia de hoje, lembre que você não está só. Lembre de pedir socorro ao Mestre Jesus. Oh, glória! Então vai nos dizer o texto, queridos, que Jesus, depois de acalmar o vento e as águas, perguntou a eles: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Jesus estava perguntando: por que vocês ficaram tão apavorados? Por que todo esse medo? Por que vocês se angustiaram? Por que vocês não repreenderam o mar e oraram ao Pai? Por que vocês não confiaram em minha presença? Desde quando saímos da margem, eu estava dentro do barco com vocês. Será se vocês esqueceram que eu estava com vocês? Será se vocês esqueceram dos milagres que eu tinha feito? Era isso que Jesus estava perguntando a eles, e eles realmente, quando enfrentaram a tempestade, tinham esquecido que Jesus estava com eles só viam a luta, eles só viam o vento forte, eles só viam as águas furiosas. Quando enfrentamos dificuldade, muitas das vezes a luta é tão grande que nós esquecemos o Deus que servimos, que nós esquecemos que Jesus está conosco no barco. Oh, glória! Lembra-te, Deus está contigo nesta luta. Lembra-te, Deus é o teu socorro, é o teu auxílio. É Ele que fará a proeza nessa adversidade. É Ele que fará o milagre. Mas lembra-te dele. E os discípulos maravilhados disseram: quem é este que até o vento e as águas manda e lhe obedecem? Oh, glória! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, eu lhe pergunto: onde está a nossa fé? A nossa fé. Se Jesus está no nosso barco, se Jesus está na sua vida, na minha vida, nós não devemos temer, mas cheios de fé, cheios de confiança em Cristo, nós devemos agir e viver. Oh, glória! Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso porto seguro. A nossa fé deve estar em Cristo, mas temos que lembrar que, independente da luta que passarmos, Ele está conosco. E no meio da luta, não devemos esquecer de pedir socorro a Ele. Não devemos esquecer de clamar a Ele para que Ele faça um milagre. Glória a Deus. Naquele dia, os discípulos viram um grande milagre. E os discípulos lembraram e aprenderam grandes coisas. Lembraram que sem Jesus, eles não podiam fazer nada. E aprenderam que com Jesus, eles sempre vencerão as maiores lutas que aparecer em sua vida. Ore comigo. Meu Deus, obrigado, ó Pai, por este dia. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada dia que o Senhor nos concede a viver nesta terra. Ó Senhor, são tantas lutas, tantas dificuldades, tantas barreiras que se levantam, enfermidades, e por aí vai. Mas o que nos alegra, Senhor, é saber que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso refúgio, é saber que no barco de nossa vida podemos contar com a Tua presença, podemos pedir o Teu socorro. Meu Deus,
No dia de hoje, socorre os teus filhos que ouvem esta mensagem. Socorre, Senhor, os teus filhos que escutam a tua voz através desta simples mensagem que mostra o teu milagre, o teu poder. Se eles têm pedido, Senhor, a ti cura, entra, Senhor, com providência, ser o médico deles. Toca, Senhor, onde está a enfermidade, que o médico ainda não pôde sarar, e sara para a glória do teu nome. Senhor, aqueles que têm causas impossíveis aos seus olhos, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso provedor. Resolve neste dia, Senhor, as causas dos teus servos que pedem, que apresentam a ti pela madrugada, com lágrima nos olhos, pedindo uma saída, pedindo um socorro. Faz, Senhor Jesus, o milagre. Meu Deus, olha para as famílias. As famílias que tanto, Senhor Deus, têm sido bombardeadas pelo inimigo de nossas almas, querendo destruir a união, querendo destruir o vínculo que o Senhor tem formado, querendo destruir a paz entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos. Oh, meu Deus, não deixa que as famílias sejam destruídas, mas fortalece neste momento, Senhor, a união entre o esposo e a esposa. Fortalece neste momento a união entre a mãe e sua filha, o pai e seu filho. Abre as portas àqueles que estão desempregados, Senhor. Providencia o sustento, o alimento. O Senhor é o dono do ouro e da prata, tudo pertence a ti. Nada podemos fazer, mas o Senhor tudo pode. Então, meu Deus, é lembrando que podemos contar com tua ajuda, é lembrando que o Senhor está passando a luta conosco, que nós aqui aumentamos a nossa fé, nos fortalecemos no teu nome, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Compartilhe esta mensagem, compartilhe esse áudio e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas. Amém.